Ontem foi aprovado a reforma tributária e essa aprovação foi muito comemorada pelo governo. Porém, no dia seguinte, os investidores acordaram com uma notícia bombástica, pois na reforma aprovada, o presidente Lula vetou a isenção de impostos para os fundos de investimento. Portanto, todos os fundos de investimentos, sejam eles fundos imobiliários, os fundos de desenvolvimento e até mesmo os FIAGROS, que são os fundos do agronegócio, serão taxados. Mas calma, se você é investidor de fundos imobiliários ou FIAGROS, você não será taxado nos dividendos que você recebe todo dia 15 referente aos aluguéis dos fundos imobiliários em que você investe. Mas com certeza essa taxação vai causar diversos impactos no setor e também em você que investe nesses fundos. E para você entender os principais impactos, fica comigo até o final desse vídeo. Após a divulgação do veto da isenção dos fundos, o mercado entrou em desespero e pânico, derrubando o principal índice do setor, o IFIX, que logo pela manhã apresentou uma queda de 1,30%, uma oscilação atípica para esse tipo de índice, e principalmente para o segmento de fundos imobiliários. Para você ter uma ideia da importância do setor de fundos imobiliários, ele representa uma parcela importante do desenvolvimento de diversos setores aqui no Brasil. Os fundos imobiliários, eles sempre tiveram isenção de impostos, e isso não era por acaso. Essas isenções, elas foram concedidas com o objetivo de estimular esse setor da economia, aumentando a construção de novos imóveis, gerando mais empregos e, por consequência, aquecendo toda a economia. Já os FIAGROS, os fundos de investimentos destinados ao agronegócio brasileiro, sempre foram fundamental para que o agronegócio crescesse e batesse recorde de produção nos últimos 10 anos. Os FIAGROS sempre foram um instrumento importante para financiar fazendas, compras de maquinários e financiar todos os insumos necessários para produtividade do setor do agronegócio. Bom, mas e aí? Com o veto da isenção do setor, quais são os principais impactos para você que investe em fundos imobiliários ou os FIAGROS? Para te ajudar, eu fiz uma lista dos 5 principais pontos levantados pelos gestores desses fundos, investidores e os principais especialistas do setor. Então, vamos lá ao primeiro ponto. Bom, como eu falei lá no início do vídeo, para você que investe em fundos imobiliários ou FIAGROS, não será cobrado imposto diretamente a você, investidor. Portanto, não se preocupe, não será necessário fazer alguma alteração no seu imposto de renda ou até mesmo gerar uma DARF para pagar um imposto. Esse impacto ele será diretamente no fundo, ou seja, os impostos serão cobrados nos rendimentos gerados pelo fundo ou nos spreads para os fundos de papel ou para os FIAGROS. Portanto, pode gerar um impacto indireto em você que investe. Mas calma, não fique desesperado ainda. No final do vídeo eu vou trazer algumas alternativas do mercado para diminuir ou até mesmo anular o impacto dessa taxação. Mas agora vamos ao segundo ponto levantado pelos especialistas. O veto do presidente impacta todos os fundos de investimento, portanto, não há escapatória para ninguém. Cada fundo será taxado de acordo com as suas regras, pois vale lembrar, temos fundos de investimento de desenvolvimento, fundos imobiliários, que são proprietários dos imóveis, os fundos de papel e também os FIAGROS. Cada um deles gera lucros de formas diferentes, sofrendo impactos diferentes, e isso ainda não está muito claro lá no projeto de lei. Sendo assim, precisamos ficar atentos aos próximos capítulos dessa novela. Até agora, o governo ele não revelou qual é a alíquota do novo imposto, ou por medo disso gerar impopularidade para o presidente, atrapalhando nas próximas eleições, ou por incapacidade de chegar a um cálculo correto, já que os nossos impostos atualmente é um manicômio tributário, e realmente é necessário um matemático avançado para se chegar nesse número. Falando nisso, qual é a sua opinião, investidor? Para você, o governo ele não consegue chegar facilmente nesse cálculo por conta da complexidade dos impostos atuais
ou ele está escondendo esse número para não causar impopularidade no governo atual? Comenta aí que a opinião de vocês é importante para nós. Dentro do projeto de lei aprovado, há um redutor de alíquota, que pode chegar até 70%. Ou seja, se a alíquota final do imposto ficar em 26%, aplicando esse redutor previsto na lei, o impacto para os fundos seria de 8 entre 10%, uma redução considerável, reduzindo bastante os impactos aí nos fundos. Além disso, como ficam os fundos de papel? Eles seriam tributados no valor bruto dos seus rendimentos, ou seja, no valor cheio dos seus contratos de CRI, os certificados de recebíveis do setor imobiliário, ou eles seriam taxados no spread cobrado, assim como ocorre com os bancos. Uma outra questão que ainda não está clara é como fica a cobrança de impostos nos contratos já firmados, ou seja, antes da aprovação da lei. Vale lembrar que os fundos imobiliários de tijolos possuem contratos de aluguel de longo prazo, e na nova lei não está claro como fica esse tema. Bom, e agora o quinto e último ponto, e mais importante na minha opinião. A nova reforma tributária estará 100% vigente apenas em 2032. Porém, até lá, vários testes serão realizados e a tributação será implementada aos poucos. Isso significa que para você que investe em fundos imobiliários, nada muda em 2025, nesse ano, e tampouco em 2026. Portanto, não há necessidade de desespero ou pânico. Os testes dessa taxação serão iniciados em 2026 com uma alíquota bem pequena para que o governo e também as empresas tenham tempo de se adaptar a essa nova cobrança de impostos. Enquanto isso, você, investidor, pode ficar tranquilo e continuar recebendo seus dividendos todo dia 15. E os impactos de verdade, se chegarem, só devem chegar para você, investidor, lá em 2029. Mas agora eu vou deixar a minha opinião para vocês. Na minha opinião, os impactos dessa taxação não vão chegar aí para você que investe nos fundos imobiliários, e tampouco para os gestores que fazem a administração desses fundos. Esses impostos vão afetar todas as pessoas. Como você sabe, qualquer taxação ou imposto novo é repassado para o consumidor final. O que eu quero dizer com isso é que esse impacto não vai ser em você que está investindo aí no fundo imobiliário, mas sim em todo mundo. Pois para pensar, o fundo imobiliário ele com certeza vai reajustar os seus contratos de aluguel considerando essa nova taxa de imposto, ou seja, o locatário é quem vai pagar esse aumento de impostos no final do dia, o preço do aluguel vai ficar mais caro. Nos casos, por exemplo, dos fundos de papel, essa taxa adicional vai ser incluída dentro do spread dos contratos de CRI, e nos fundos imobiliários do agronegócio isso será repassado lá nos custos de produção dos grãos. Ou seja, investidor, no final do dia, seu dividendo ele vai continuar vindo, mas o preço do frete do seu produto comprado online vai ficar um pouquinho mais caro, pois o aluguel do galpão logístico onde ele estava armazenado vai ficar mais caro, ou seja, esse valor vai ser repassado no custo do frete. Ou até mesmo a carne do churrasquinho do final de semana vai ficar mais cara, pois o spread para financiar o agronegócio vai ficar mais caro. No final do dia, investidor, tudo é inflação, tudo é repassado no preço do produto final. Gostou do vídeo? Já deixa aí o seu like. Se quiser ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e também ative aí as notificações. Para você aí que ainda não me conhecia, eu sou o Leandro JP e esta aqui, ó, é a Tríade.